Estamos de volta com mais um episódio do CCM Conecta, o podcast do CCM Group, gravado diretamente do Brain Congress 2022, o nosso congresso de cérebro, comportamento e emoções. Para conversar hoje aqui conosco, a gente chamou dois especialistas do mais alto calibre para conversar sobre os efeitos do exercício físico no cérebro. Então a gente convidou o Dr. Pedro Curi Alau e o Dr. Pedro Chestatsky para conversar com a gente um pouquinho e a gente conseguir entender como que no cérebro age a questão do exercício físico. Mas antes de a gente começar, evidentemente, nosso bate-papo aqui, eu vou apresentar os nossos convidados. Então, para quem não sabe, o Dr. Pedro Curi Alau é professor titular da Universidade Federal de Pelotas e coordenador do EpiCovid-19, um dos maiores estudos epidemiológicos da Covid-19 no Brasil. E o Dr. Pedro Chestatsky é neurologista, autor do best-seller Medicina do Amanhã, como a genética, o estilo de vida e a tecnologia juntos podem auxiliar na sua qualidade de vida, e atuou também como professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul por 10 anos. Sejam muito bem-vindos. Um prazer, uma honra. Uma honra estar aqui no Pedroverso, né? A gente vai tentar aqui, os Pedros aqui, fazer um bate-bola para discutir. Tem 3 Pedros, inclusive, né? Tem Pedro até na produção, a gente vai ficar um Pedroverso aqui. Então tá, pessoal. Agradeço muito pela presença de vocês. E bom, a gente escuta muito recorrentemente, tá na mídia, né, os benefícios da atividade física para a saúde. E recentemente as pesquisas têm mostrado que manter os níveis adequados de insulina e de índice de massa corporal, o famoso IMC, por meio de exercícios físicos, por exemplo, pode inclusive evitar ou postergar a demência. Vocês podem comentar um pouquinho sobre como isso acontece de fato? Bem, na verdade eu vou fornecer um pouco do contexto histórico e deixar o Pedro comentar mais sobre os mecanismos. Na verdade, a noção de que o exercício físico faz bem para a saúde, ela é antiga. Na década de 50 começaram os estudos, mas basicamente, pelos primeiros 50 anos da pesquisa na área de atividade física e saúde, o que se mostrava era, exercício físico diminui o risco de infarto do miocárdio, diminui o risco de AVC, diminui o risco de diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer. Então, sempre foi uma ciência que estudou os benefícios da atividade física sobre saúde cardiovascular, basicamente. Uns anos depois, mais ou menos a partir da virada do milênio, começaram a sistematizar melhor estudos mostrando efeito da atividade física sobre saúde mental como um todo. Cognição, depressão, ansiedade, desenvolvimento. E aí, o Pedro vai explicar um pouco da onde que surgem esses efeitos e quais os mecanismos pelos quais o exercício impacta de forma tão positiva a nossa saúde mental também. Eu costumo dividir estilo de vida em 3 letras. MAP, movimento, alimento e pensamento. E dessas 3 letras que se subdividem em 10 itens, o M, sem dúvida, é o mais benéfico ao cérebro, que eu mais trabalho na minha prática clínica. E, pasme, nos últimos anos a gente percebeu, a gente está vendo nos estudos, que não só a atividade aeróbica, entenda-se, aquela que tu faz de forma repetida, contínua, caminhada, né? O exemplo mais clássico, mas também o exercício de força, a musculação, libera mediadores com conexões músculo-cérebro, as mioquinas. Isso é muito importante, então, ter essa noção de que toda e qualquer atividade física beneficia o cérebro. Do ponto de vista mais óbvio, é a atividade aeróbica. E aí a gente tem 2 numerozinhos que eu convido todos os ouvintes aqui e telespectadores a memorizá-los, que são 5.000 passos, que é o número chave para a gente furar o bloqueio do sedentarismo em direção à saúde mental, que chega lá perto dos 10.000, que é uma estratégia inteligente, elegante e factível de escapar do Alzheimer, que acomete, depois dos 80 anos, 1 a cada 3 idosos. Então, a gente que hoje está aí absorvido pela tecnologia e usando o smartwatch, usando o smartphone, que contam os passos, e esse processo um pouco gamificado, né? Então, de a gente ter a meta e aí vai lá e atinge a meta. Tem alguns aplicativos que tu entra em competições mundiais, globais, de número de passos. Isso é benéfico, então, de uma certa forma? Total.
Inclusive, Pedro, tu escrevesse um material sobre recomendações de tempo de exercício físico, né? Exatamente. Na verdade, o Brasil nunca teve recomendações de atividade física para a população. O Brasil até é um país bem sucedido na área, mas o Brasil nunca tinha escrito um manual de atividade física para a população. E no ano passado nós publicamos. E é um manual que diz basicamente, o resumo é que todo adulto deveria praticar. O Pedro usou aqui os 5.000 passos, que é uma ótima forma das pessoas entenderem. A gente usa os 150 minutos por semana, mais ou menos meia hora por dia de atividade física. Mas uma coisa importante que o Pedro falou aqui é o seguinte: todos os estudos que a gente olha, eles mostram que os maiores benefícios vêm quando a pessoa que não faz praticamente nada começa a fazer algo. Depois que tu já faz algo, tu aumentar é benéfico, mas o maior benefício é quem não faz nada começar a fazer alguma coisa. Então, assim, esse é o recado para aqueles que nos ouvem, assim, que as pessoas que não incorporaram atividade física no seu dia a dia ainda, que o façam, seja por benefício para a saúde mais física, como o pessoal gosta de dizer, eu não gosto muito dessa divisão, seja para a saúde mental. Só para falar de Alzheimer, em 2016 nós publicamos um artigo na série de atividade física no Lancet, que estima que quase 4% dos casos de Alzheimer no mundo poderiam ser prevenidos se toda a população fosse fisicamente ativa. Parece pouco, 4%, mas 4% dos casos de Alzheimer no mundo é muita coisa. Sim. Então, assim, a atividade física ela pode trazer esses benefícios, especialmente nessa quebra da inércia. Quem não faz nada, começa a fazer um pouco. Esse é o momento em que os benefícios maiores são observados. E tem uma coisa que eu acho curiosa, assim, que no nosso mundo bastante polarizado que nós vivemos hoje, né? Tem os que amam o exercício e os que odeiam o exercício. E os que amam o exercício ficam tentando convencer os que odeiam o exercício de que faz bem, e que é bom, e que tu só precisa ter disciplina, e que uma hora tu vai ser apaixonado por aquilo que tu faz também. E aí eu pergunto, como que funciona esse mecanismo no cérebro? Porque para algumas pessoas o exercício ele tem uma recompensa imediata, e para outras pessoas essa recompensa parece que não vem. São as chamadas endorfinas, né? Que são liberadas durante o exercício e que variam de pessoa para pessoa. As pessoas que não têm essa fissura, que não conseguem desenvolver isso, tem pessoas que ficam adictas ao exercício. Eu recomendo incorporar exercício físico ao deslocamento normal. Então, declarar guerra aos elevadores. Não ficar obcecado por estacionar o carro bem na portinha do supermercado. Sabe aquela coisa típica, né? Não, vamos mais um pouquinho. Não, bota lá longe. Vai caminhar um pouquinho, meu amigo, minha amiga. Então é isso. É incorporar isso ao dia a dia e sem se dar conta, a gente já está chegando aí aos 150 minutos, daria 30 minutos. Só para outra curiosidade, a cada 10 minutos caminhando numa velocidade normal, dá mais ou menos 1.000 passos. Então, o que o Pedro está dizendo aqui é que são 3.000 passos, 5.000 passos, mais ou menos para fugir do sedentarismo, sem ir numa academia, né? Tem pessoas que não gostam de academia. Não sei, Pedro, tu faz academia? Eu faço agora, mas eu gostei dessa pergunta, porque essa pergunta ela realmente traz muito da nossa vida real. A minha esposa, por exemplo, faz 16 anos que ela faz academia e ela sente falta. Uhum. Eu não gosto de academia. Eu gosto de jogar beach tennis, gosto de jogar futebol, qualquer esporte que me convidar eu vou. Mas, mais recentemente, eu comecei a fazer academia regularmente e tem um componente que é importante na atividade física, que é a janela do abandono, ela é curta. Então, assim, por que tanta gente abandona? Porque tem um primeiro momento no engajamento com o exercício que é grande o risco de abandono. Os primeiros 6 meses... esticando um pouquinho os primeiros 9 meses, tempo de uma gestação. Tem muito estudo mostrando que quem vence a barreira dos 9 meses depois fica mais. Então, assim, as pessoas têm que ter um pouco de persistência, mas também tem que procurar atividade física que dê prazer. Antes, a gente usava muito na nossa área uma frase em inglês que era no pain, no gain. Ou seja, sem dor não tem ganho. Hoje em dia, o pessoal da nossa área tem usado mais no fun, no gain. Porque se não tiver diversão, se não tiver prazer, não tem tanto benefício. Então, mais importante, as pessoas acharem uma atividade que elas gostem, que elas consigam se manter. E aí pode ser beach tênis, maratona, triatlon, academia,
futebol com os amigos, qualquer coisa. Se as pessoas gostarem, a probabilidade delas persistirem é muito maior. E outra coisa importante está dizendo agora, que academias ou esportes coletivos trazem muito essa questão da socialização, né? Que a socialização, os relacionamentos têm sido apontados em todas as coortes de longevidade como o maior preditor de qualidade de vida. Então... E explica pra gente, doutor, o que é coorte? Desculpe, são aqueles estudos longitudinais que o Pedro pode explicar melhor, porque ele é um dos caras... Inclusive, acho que aquele teu estudo não é um dos maiores do Brasil, é um dos maiores do mundo, né? Um dos maiores do mundo, Na verdade, a lógica de uma coorte é um estudo que tu acompanha um grupo de pessoas por um tempo. Inclusive, o termo é originário de algo lá das civilizações antigas, que era um grupo de soldados marchando na mesma direção. Então, só para dar um exemplo, lá em Pelotas, todo mundo que nasceu em 1982, inclusive a minha irmã, faz parte de uma coorte. O que quer dizer isso? Desde que eles nasceram, agora eles estão fazendo 40 anos, eles são acompanhados. Tipo, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, eles vão lá, respondem um monte de perguntas sobre a vida. Então, esse tipo de estudo, ele consegue avaliar as coisas que o Pedro está dizendo. Então, por exemplo, a gente sabe se essas crianças mamaram no peito ou não. A gente sabe se essas crianças nasceram de parto normal ou de cesariana. A gente sabe se essas crianças comiam bem na infância, na adolescência. E daqui a pouco a gente vai saber se esses adultos têm depressão. E aí a gente pode relacionar coisas que aconteceram em diversos momentos da vida sobre coisas que vão acontecer lá na frente. E o que o Pedro está trazendo, e é realmente o resultado, é que quando a gente vai predizer longevidade, saúde, qualidade de vida lá na frente, um dos preditores mais fortes não são aquelas variáveis que a gente mais tradicionalmente acharia, só quem come bem. É óbvio que essas também importam, mas quem se relaciona, quem tem uma rede de relacionamentos melhor, costuma ter uma saúde melhor. E o esporte conspira a favor disso. Eu compartilho com o Dr. Pedro Alau. Me coloca numa academia fazendo musculação, eu corto os pulsos. Em compensação, esportes de competição eu adoro. Então, eu jogo tênis, eu faço jiu-jitsu. Sou ruim em todos os esportes que eu pratiquei na minha vida. Pratiquei vários já. Não achei um esporte que eu... Esse aqui eu sou boa. Mas eu gosto da prática e me dá realmente esse prazer, assim. Então, quando eu tô bem estressada e tudo, quando eu vou para uma aula de jiu-jitsu, eu saio com a alma lavada realmente, né? A cabeça lavada, suor que não existe na terra. Mas também essa sensação de dever cumprido, sabe? Uma coisa... E clareza mental. E até queria dizer para aquela câmera ali, atenção, você que está nos ouvindo e nos vendo, não tome nenhuma decisão dramática, drástica, importante na sua vida, sem caminhar, correr, fazer alguma atividade física antes para arejar o seu cérebro, para aumentar o fluxo sanguíneo de oxigênio no seu cérebro. Razão pela qual, né, Pedro, é uma das armas mais poderosas aí para os pacientes pós-Covid, que tem essa síndrome do cérebro névoa, como é que chama? Foggy brain. Foggy brain. Como é que se traduz isso? Sim, não sei, nublado talvez. O cérebro nublado, que é uma espécie de uma sequela, né? Um pouco mal entendido o mecanismo, mas a caminhada ela vem como uma grande estratégia. Na verdade, toda a coisa da Covid, ela tem que entrar nessa conversa, né? Porque é óbvio que a sociedade ela estava organizada de uma certa maneira em relação à prática de atividade física, e isso mudou com a pandemia. Tem um percentual grande da população mundial que agora trabalha à distância. Tem um grupo de crianças que ficou 2 anos sem ir na escola. Tem assim, a nossa vida mudou muito, a nossa relação com os eletrônicos mudou, e a atividade física ela vai ter que se reinventar. Seja pela questão de que as pessoas se afastaram dela pela necessidade do isolamento, etc. e tal, ou seja também porque as pessoas vão precisar mais dela por causa da Covid de longa duração. Essa questão da Covid de longa duração é um tema que a gente não pode ser ingênuo, assim. A pandemia foi o grande evento das nossas gerações. Daqui a 200 anos, quando estiverem estudando a nossa época, o que as pessoas vão dizer é aquelas pessoas que viviam na época da pandemia de Covid-19. É o grande evento que vai nos marcar, não tem como a gente fugir disso. Então seria ingenuidade a gente achar que a pandemia não vai trazer esse efeito de longo prazo. Então a gente vai ter que reinventar a atividade física, e as cidades que têm sido mais bem-sucedidas são as cidades que investem na atividade física com mudanças ambientais. Constrói mais ciclovia, fecha a rua no final de semana e faz as pessoas
se apropriarem do espaço público de novo. Isso funciona melhor, inclusive, do que aquelas abordagens que tentam convencer as pessoas a fazer atividade física. É mais fácil tu criar um ambiente propício do que tu tentar só convencer. Esse ponto é fundamental. Explica também as Blue Zones, que são as 5 cidades do mundo onde existe o maior número de longevos, que o ambiente, ele conspira, ele facilita escolhas saudáveis. Eu sou um cético com relação à mudança de estilo de vida. Não acredito. Mudança de hábito. Eu vou começar a fazer atividade física. Mas tu tem 3 carros, tu tem um sofá maravilhoso, tu tem todos os canais da net, tu tem 3 celulares. É difícil. Então, com um ambiente que conspira contra, não vai acontecer por muito tempo. E a atividade física ela só faz sentido quando ela é realizada por décadas. E ela melhora muito a imunidade, porque ela tem efeitos, aí falando mais agora sobre os efeitos. Os efeitos, coração, pulmão, músculo, ótimos, mas são efeitos colaterais. O efeito principal é no cérebro. E por vários mecanismos. Aumento de BDNF, que é uma sigla que favorece a plasticidade cerebral, aumenta a substância cinzenta, aumenta a conexão entre neurônios, aumenta o nascimento de neurônios, melhora a microbiota intestinal, que hoje é o nosso segundo cérebro, onde está, por sinal, a nossa imunidade, 80% da nossa imunidade está no intestino para enfrentar o Covid-22, 23, 24, sei lá o quê, hein? Que está rolando com macacos e... Enfim, que venham os bichinhos, porque nós temos 100 trilhões de bichinhos aqui e que são beneficiados pelo exercício. Exatamente. Na verdade, essa coisa da imunidade também é uma área dentro do exercício. Como eu falei, a gente começou com saúde cardiovascular, a gente migrou para a saúde mental. E a questão da imunidade, na verdade, a área começou a estudar isso um tempo atrás, quando surgiu o HIV. Porque apareceu um monte de estudo mostrando, e até para falar a verdade, se a gente não entendia direito, apareceu um monte de estudo mostrando que, obviamente, que a atividade física não previne de te contaminar, a contaminação é sexual. Mas um monte de estudo mostrando que as pessoas fisicamente ativas, já infectadas, tinham sobrevivência muito maior do que o cara que era sedentário. Tipo uma vacina. E aí as pessoas não conseguiam... Tá, mas o que acontece? Aí começaram a estudar essa área de atividade física e imunidade, sistema imune, etc e tal. E aí eu até diria que, assim como a pesquisa em HIV em geral, assim, houve um momento de um boom e depois deu uma parada. Especialmente quando o HIV começou a ficar mais controlado, a medicação melhorou muito, diminuiu. E a própria atividade física diminuiu a pesquisa com isso. E agora com a Covid voltou. Eu tenho 3 resultados que me chamam muito a atenção. O primeiro resultado é um estudo de uma coorte inglesa. Na verdade, tem uma coorte inglesa e uma americana mostrando a mesma coisa. Mostrando que as pessoas fisicamente ativas, de novo, elas não têm menor risco de pegar Covid. Óbvio que não. Mas elas têm prognóstico muito melhor. Muito menos risco de hospitalizar, muito menos risco de morrer. A gente falava no começo da Covid obesidade, diabetes, mas a gente não falava sedentarismo. E sedentarismo é tão forte quanto preditor de um mau desfecho no caso da Covid. Esse é um primeiro resultado. Segundo resultado, é óbvio que os níveis de atividade física da população diminuíram lá no começo da pandemia, as pessoas ficaram mais em casa. E o terceiro, foi um estudo que o pessoal de São Paulo me convidou, e eu estava cético quando eles me convidaram. Eu disse, isso aí não vai dar nada, mas vale a pena como exercício de pesquisa. Eles pegaram um grupo de pacientes que foi vacinado, e aí eles acompanharam a imunidade dessas pessoas mês a mês por 6 meses, e comparando os ativos com os inativos. E a pessoa fisicamente ativa mantém a imunidade da vacina mais alta por mais tempo. Então, assim, a atividade física melhora o efeito da vacina contra a Covid. Então, assim, tem muita ciência nessa área de sistema imune que a gente está desenvolvendo agora, e é mais um campo aí para o pessoal que gosta de estudar atividade física para a gente estudar. Saúde mental, saúde cardiovascular e também sistema imunológico. Muito bem. E quem não gosta de atividade física, isso é uma coisa respeitável, enfim, as pessoas têm liberdade. Fique em pé o máximo que você possa. Existe um estudo que calculou que depois de 6 horas sentado, a cada hora que você fica sentado, você perde 22 minutos de vida. Então, é considerado o novo cigarro, né, Pedro? Porque, embora... vamos lá, 30% da população fuma hoje em dia, mas 100% das pessoas estão apoltronadas.
entendeu? Então acaba tendo um efeito muito similar. Então, ao sentar, ficar muito tempo sentado, a gente comprime órgãos abdominais, a gente comprime vasos, a gente contribui para o Alzheimer do músculo, porque a gente comprime vasos de musculatura aqui da perna. E, inclusive, existem vários testes, convido todos a fazê-lo, que tentar se levantar do chão sem apoio dos braços. Tem um estudo muito interessante que viu que pessoas que não conseguiram tinham uma grande chance de morrer em 6 anos. Todo mundo está agora sentado no chão tentando levantar. Esse é um bom testezinho para fazer em casa, é verdade. Era uma amostra de pacientes entre 60 e 85 anos, tá, pessoal? Então, os jovens que não conseguirem, vocês estão fora desse... Inclusive, eles contam quantos apoios a pessoa precisa, porque tem gente que não consegue levantar sem nenhum apoio, mas com um consegue. Isso. Tem gente que precisa de 2, de 3, aí tem mais score. Tem o score, os que tiveram baixo score. Exatamente, é bem interessante. Tem uns que só com guincho. Exatamente. Esses aí tem que repensar seriamente em incorporar a atividade física de uma maneira mais sistemática. Acho que vocês, ao longo das falas de vocês deram várias dicas de como começar, né? E o doutor Pedro Chestarski falou, né? Algumas estratégias que a gente pode adotar para, tudo bem, eu não vou fazer uma atividade física, mas eu vou incorporar a atividade física em outras atividades que eu já faço. Então, o mercado, né? De repente, deixa o carro em casa um dia e vai a pé e tudo mais. Mas, o que vocês recomendam, assim, em termos gerais, para as pessoas que têm um bloqueio com a atividade física, assim, que tem quase que uma aversão à atividade física? Vulgo preguiça. Eu acho que o Pedro foi muito feliz quando ele falou. Eu acho que é a questão de quebrar o bloqueio quase que de maneira natural. Então, o exemplo aqui, nós estamos em Gramado durante o congresso, estamos gravando esse podcast daqui. E aí, eu e minha esposa combinamos de ir jantar num restaurante uma noite dessas, e aí a gente já estava pronto para pegar o carro. Aí na porta, quando a gente estava no hotel ali saindo, eu resolvi botar no mapa, assim, e olhei que o restaurante que a gente queria ir era 300 metros da onde a gente estava. Então, assim, pelo amor de Deus, 300 metros. Se eu for de carro, eu vou estacionar mais longe do que onde eu estava. Então, já te acostuma a ir a pé. Eu acho que essa coisa de tu incorporar no teu cotidiano pequenos movimentos é uma forma boa de começar. Mas a segunda dica, para mim, a mais forte que eu daria para as pessoas é procurarem uma atividade que elas gostem. Porque tem muita gente que não gosta de atividade física porque teve experiência ruim no colégio, por exemplo. Eu não gostava de handebol, basquete, futsal e vôlei. E era goela abaixo, né? Exatamente. Aí as pessoas ficam meio com um trauma de atividade física. Mas hoje em dia, vamos falar a verdade, tem grupo de ciclismo, tem grupo de caminhada, tem grupo de corrida. De dança. Tem esporte. Bem lembrado. Tem muita opção. Então, assim, as pessoas têm que procurar uma atividade que elas gostem, que elas se relacionem bem com outras, etc. E fazerem. Lá em Pelotas, tô puxando lá para minha cidade, hoje em dia é beach tênis. É impressionante, assim. Em Porto Alegre também. Pegou o tal do beach tênis, todo mundo joga. Então, assim, que seja beach tênis ou que seja maratona, não importa, mas que as pessoas criem algum vínculo com uma atividade e que signifique mais para ela do que simplesmente dizer, eu vou fazer porque eu preciso emagrecer, porque essa é uma outra coisa, até vou me estender um pouquinho aqui. Tem uma abordagem da atividade física que eu não gosto muito e que eu acho que tá caindo em desuso, que é uma abordagem que o pessoal usava um tempo atrás, que era a seguinte: tratar a atividade física como se fosse um remédio. Eu preciso fazer 30 minutos por dia. Aí tu pegava o pessoal dizia assim, eu vou fazer meus 30 minutos, mas de uma má vontade, odiando fazer. Eu acho que em termos de sustentabilidade, os estudos mostram isso, não dá para ir nessa de que a atividade física é um remédio, eu vou fazer, engolir goela abaixo. Não, eu preciso criar um vínculo com a atividade. Quanto mais vinculado eu tiver, mais tempo eu fico e melhor vai fazer para mim. Inclusive, essa área que o Pedro entende tão bem, os próprios benefícios da atividade são muito maiores se tu tem prazer durante a atividade. Sim, tem estudos sobre isso, que os ratinhos que faziam por livre-arbítrio e os que eram obrigados a andar na bicicletinha, o efeito era o dobro naqueles que tinham a gana de fazer. E aproveitando os Blue Zones, eu acho que a gente tem muito que aprender. O sujeito que quer estudar arquitetura, ele vai para Barcelona. O sujeito que quer estudar empreendedorismo, ele vai para o Vale do Silício. Quem quer estudar longevidade saudável, ele precisa conhecer a história dessas 5 cidades: Loma Linda, Icária, Nicoya, Sardenha e Okinawa.
E uma das coisas que eles preconizam é o movimento, não necessariamente de correr ou caminhar, mas assim, jardinagem, lavar roupa, passar. Lá em casa, por exemplo, a gente se serve no fogão. Não tem... Por 2 motivos, para a gente caminhar até o fogão e para não levar aquelas travessas que... Nós somos daquela geração, né, que não pode sobrar nada na mesa, né? Exatamente. Então, nós também temos puffs e nós literalmente quebramos o controle da TV, então nós somos obrigados a nos levantar cada vez que a gente quer mudar de canal, já que estamos vendo televisão, que é uma coisa que não tem nada a ver com a atividade física, pelo menos a gente está tentando se deslocar e amenizando, né, o estrago. Perfeito. É exatamente a estratégia que a gente usa, assim, a gente usa de outras formas, mas a mesma coisa, assim, até a escolha de onde morar, entende? Hoje em dia, para mim, a escolha de onde eu moro tem a ver com a vida que eu quero ter e, nesse caso, uma vida que eu possa caminhar e que o meu filho possa aprender a andar de bicicleta cedo. Eu tenho um sobrinho que foi aprender a andar de bicicleta com 16 anos. Por quê? Porque aquela coisa foi criado numa vida, numa rotina de apartamento, etc e tal, e esqueceram que era importante para a criança aprender a andar de bicicleta. Então, eu acho que esse tipo de escolha... E aí tem isso, né? Existe uma coisa que a gente fala muito na atividade física, que é tracking, que a gente chama. O que é o tracking na atividade física? As pessoas que tiveram experiências positivas na infância e na adolescência têm muito mais chance de seguirem ativas na vida adulta. Então, tu ofertar para as crianças opções prazerosas e elas guardarem memórias positivas da atividade física, aumenta a probabilidade delas seguirem ativas na vida adulta. Então a gente tem que buscar isso também. E aí entra um pouco o governo e as legislações, né? O Daniel Bittner, o escritor dos Blue Zones, ele se deu conta que nós, seres humanos, vivemos cerca de 80% da nossa vida num raio de 20 quilômetros. Então, de forma de lei, através das leis, deveria haver uma preocupação em ter uma ciclovia, uma feira orgânica, uma igreja, um número limitado de junk foods e fast foods, porque, de novo, somos agora do ambiente. Se eu quero eu quero caminhar numa ciclovia e eu tenho que atravessar a cidade, morreu. Não vai acontecer. Sim. Vai acontecer uma vez por mês. Então, a coisa tem que estar ali. Então, escolher onde morar é muito importante, né? Perto do seu trabalho, da sua escola, mas não tão perto. Exatamente. Né? Porque se tu escolher uma escola do lado da tua casa, tu vai caminhar também 100 passos. Então, tentar calcular pelo menos para que você consiga vencer a barreira dos 5 mil e mire nos 10 mil, que eu esqueci de dizer também, de brinde, além dos efeitos sobre o microbioma e sobre o cérebro, ele lhe dá 7 a 8 anos de vidas a mais. Olha aí. Sabe que eu vou compartilhar com vocês a minha experiência pessoal em relação a uma decisão que eu tomei há uns anos atrás e que eu me arrependi de não ter tomado antes. Eu tinha um carro e o meu carro dava muito problema, já estava assim, eu já ia ter que trocar. Só que assim, estava pagando um conserto e ele estragava de novo, né? Eu falei, não vou esperar, vou vender agora, depois eu vejo o que eu faço. E eu, como uma pessoa de humanas, fui lá, sentei, fazer conta, né? Não, será que vale a pena eu comprar outro carro? Aí compro um novo, ou compro um seminovo, ou ando de Uber? O que vai mais, em termos financeiros, me dar um menor prejuízo, né? Porque retorno não tem nenhum, mas menor prejuízo. E uma das decisões que me fez vender o carro foi, primeiro, assim, quando eu viajo, eu tento não pegar, assim, minimamente o carro, pegar táxi, Uber, tudo que eu puder fazer a pé, eu vou fazer a pé, porque é uma forma de a gente conhecer a cidade, né? É a melhor forma, porque daí a gente vai numa velocidade que a gente consegue olhar a arquitetura, que a gente consegue olhar as coisas que tem. Se também está num ônibus, no metrô, tu não consegue ter essa percepção. Impressionante, são 2 mundos diferentes. O mundo visto pelo carro e o mundo visto a pé ou de bicicleta. Incrível. E assim, eu caminhava horrores, assim, de ir pra viajar e comer super bem e não engordar 1 quilo porque caminhava o dia inteiro. Claro, né? Chegava num hotel, num hostel, o que quer que seja, destruída as pernas, doendo de tanto caminhar. Mas feliz, né? Eu achei uma forma muito, muito boa, assim. Por que quando eu tô viajando eu tenho prazer em caminhar o caminho e em Porto Alegre eu faço tudo de carro? As viagens, em média, as pessoas conseguem bater até 35, 40 mil passos por dia.
Tranquilamente. É incrível. E aí eu tomei a decisão, eu vou vender esse carro e eu não vou me preocupar em comprar outro. Quando eu for mais longe, eu vou pegar um Uber. Fiz as contas, realmente, assim, o Até hoje custo tu do não tem carro. e aí nunca mais comprei e só me arrependi de não ter vendido antes. E o problema, para responder a tua pergunta, é que a gente se adapta. Então, por exemplo, por que na nossa cidade a gente faz tudo de carro? Porque a gente estruturou a vida de um jeito assim. Sim. Então, por exemplo, a minha enteada mora assim, a 800 metros da escola dela. 800 metros é perfeito para ir a pé ou para ir de bicicleta. Mas a gente já se habituou. A nossa vida é levar ela de carro. E não faz muito sentido, porque aí, claro, aí já planeja o horário e tudo pensando que tu vai de carro. Então, assim, na nossa cidade é mais difícil, mas aí vem as experiências de outros momentos. As 2 vezes que eu morei fora do Brasil, por períodos curtos, as 2 vezes eu não tive carro. E certamente foram as 2 épocas que eu fui mais feliz. Assim. Então, tem uma coisa aí de que a gente criou uma rotina, às vezes, que não é a melhor rotina. Aí daqui a pouco tem que ter a coragem de fazer o que tu fizesse. Não, vou vender o carro e deu. E aí claro que quando a gente fala dessas escolhas, a gente também tem que tomar cuidado, porque para não fazer um discurso que eu mesmo estava falando, tem que escolher onde morar, etc. Tá, a gente tem que tomar cuidado, que tem um percentual grande da população que não pode fazer a escolha de onde vai morar. Que é uma questão de privilégio, né? É privilégio, ou é que nem comer. Eu nunca tinha entendido tão diretamente por que nos Estados Unidos as pessoas comem tão mal até eu morar lá agora. Eu morei 6 meses lá. Eu notei, claro, é muito barato comer mal nos Estados Unidos e é caro comer bem. Então, assim, por isso que volta a questão, e o Pedro trouxe esse assunto do poder público, das políticas públicas. Por quê? Porque é óbvio que tem uma fatia grande da população que precisa da política pública. Seja política pública para poder ter acesso a fruta, verdura, e para uma política pública que evite que tenha uma hamburgueria dessas, cada lanche é 1.000 calorias e custa muito barato. E ao mesmo tempo... Em cada esquina, né? Em cada esquina. E ao mesmo tempo que te dê a opção de ser fisicamente ativo. Porque tu ser fisicamente ativo depende das opções que tu tem. Então, é importante falar também para esse grupo da população que tem menos opção de escolher e que precisa mais dos gestores. Então, eu sempre disse, eu fui reitor da universidade por um tempo, uma grande decisão qualquer gestor tem que tomar. Eu acho que essa talvez seja a mais importante para entrar no tema de política muito brevemente. É o seguinte: gestor, no fundo, tem uma pergunta que pensar todos os dias. Eu estou fazendo gestão para quem mais tem ou para quem mais precisa? Quem mais precisa, no caso da atividade física, da alimentação, da saúde, são as pessoas para quem os gestores têm que fazer gestão. E, infelizmente, a gente vê muito gestor fazendo gestão para quem mais tem, para quem tem mais poder, para quem tem mais dinheiro, e não para as pessoas que mais precisam de uma ciclovia ou que as ruas fechem no final de semana para eles poderem caminhar. Porque no final os hospitais estão sempre lotados, né? Então essa é uma medida a médio e longo prazo salvadora. E lembrar também de uma solução simples que os Estados Unidos adotou em algumas high schools e várias ambientes de trabalho, que é a standing desk. É legal. Né? Que além de ocupar menos espaço, é uma mesa que tu fica em pé. A gente poderia estar fazendo esse podcast aqui em pé, por sinal. Eu pensei em fazer isso no consultório, alguns pacientes protestaram. Mas, enfim, o que significa isso? Trabalhar de pé. As reuniões são de pé porque também são mais dinâmicas. A gente pensa de uma maneira mais assertiva. Nas escolas americanas, 50% da turma fica sentada, 50% de pé na aula. No recreio, troca. Olha a preocupação décadas antes de quando a gente começa o declínio, né? Que começa a partir dos 30, 40 anos, o nosso declínio normal de saúde. Então, eu acho que esse tipo de coisa vem dos gestores também, né? E são ideias boas que têm que ser implementadas. A gente organizou em 2014 o Congresso Mundial de Atividade Física e Saúde no Rio e a gente usou standing desks. 2014. Agora, nós estamos em 2022, 8 anos depois, e a gente usou no Congresso e a gente não usa nem no dia a dia. Então, assim, muitas vezes boas ideias, isso aí aconteceu muito com a Covid, não tem que reinventar a roda, tem que implementar ideias boas que já existem e que a gente não implementou ainda. E para a pessoa que realmente tem que usar carro, ônibus, outro meio de transporte, não tem o privilégio de poder ir a pé para o seu trabalho, para a sua escola, também a gente pode ser um pouco criativo, né? Eu trabalho no 8º andar, então vou subir até o 3º, depois eu pego um elevador. Ou vou estacionar meu carro numa garagem que fica a 1 quilômetro do meu trabalho, sei lá.
Então, acho que isso também a gente tem que ser proativo, porque o ser humano, intrinsecamente, ele sempre procura o caminho de menor resistência. Isso é uma coisa... A lei do menor esforço é sempre mais forte. Sempre foi assim, nos salvou, nos fez chegar até aqui, né? Desde os 25 milhões de evolução do ser humano. A Revolução Agrícola, mesma coisa, 12 mil anos atrás. Bom, 12 mil anos atrás, o ser humano, acho que havia 1,5 milhão de terráqueos no planeta, eram 1,5 milhão de atletas olímpicos. Essas pessoas estavam sempre caçando. Estavam sempre em pé, porque não havia a poltrona reclinável, não sei o quê, essas dos aeroportos e das nossas casas. E a disponibilidade, né? Tudo ao alcance das mãos. Comia um pouco, e o grande propósito de vida, o Ikigai deles, que é outra das coisas que te dão 4 anos a mais de vida, ter propósito, eles tinham que era sobreviver. Exatamente. Então, era realmente voltar um pouquinho, dar um passo atrás nesse sentido, viver como um homem das cavernas. É uma boa dica aí para quem não sabe por onde começar. Esse é um tema interessante, porque assim, na nossa área, quando a gente estuda níveis de atividade física da população, assim, a gente não consegue identificar essas tendências de forma tão concreta, porque, claro, só tem dado de nível de atividade física da população nos últimos, 30 anos. Antes não tinha. Mas tem alguns estudos que tentam estimar o gasto energético das pessoas olhando essa época e olhando hoje. E é um absurdo. As pessoas gastavam, assim, milhares de calorias a mais por dia do que a gente gasta hoje. Então, quando tu olha a alimentação, mesmo que, claro, a alimentação, ela obviamente incluía muita gordura e etc e tal, naquela época as pessoas eram muito mais magras, porque o gasto energético era muito maior. E era escasso também as fontes. Exatamente. O lugar que tem esse dado assim mais próximo, claro que não tem lá daquela época, é o Japão. O Japão é um lugar que tem medida de atividade física há muito tempo da população. E aí a gente nota, realmente, nós temos uma população que entre a década, especialmente ali de 60, 70, até os anos 2000 diminuiu muito o nível de atividade física. E aí, no Japão, começa a ter um movimento ao contrário depois. Já começou uma tendência, assim, pelo menos de estabilização e começando um aumento a partir dos últimos 10, 20 anos. Então, assim, tem lugares que estão conseguindo vencer essa batalha. O Brasil ainda não é um deles, mas daqui a pouco talvez seja. Então, a gente tem que saber que tem países do mundo que conseguiram aumentar o nível de atividade física da população. Vamos trabalhar para que o Brasil seja um deles daqui a pouco. E uma dica interessante também para quem está buscando começar e que está dentro do programa MAP, Movimento, Alimento e Pensamento de 7 semanas, é um exercício fácil e que vai lá na academia do Arnold Schwarzenegger, na Califórnia, ou vai na academia de sei lá quem, nenhuma máquina de musculação é mais poderosa do que a prancha, que é simplesmente ficar parado no mesmo lugar, com os braços no chão, que trabalha 90% de todos os nossos 650 músculos. Não é uma das coisas mais agradáveis do mundo, não é nada mas agradável. É um exercício muito esperto. E que no programa MAP começa com 16 segundos. Avisando... E dá para fazer de qualquer lugar, né? De qualquer lugar, até no banheiro da rodoviária. Mas o objetivo é chegar entre os 3 a 5 minutos, mas isso pode... no seu ritmo. Então, eu acho que essa coisa de ser gradual é importante para a pessoa começar a sentir os efeitos e se empolgar. Então, eu, por exemplo, o meu dia a dia, literalmente eu acordo, eu não uso mais pijama há anos, eu uso bermuda e uma regata, e eu faço a minha respiração de 10 minutos já na cama e caio da cama, assim, blum, e eu já faço a minha prancha. Porque se eu for tirar o pijama e trocar a roupa, já morreu, eu já não faço mais, eu já vou ver o meu celular, você sabe, you know. E outra coisa que eu queria trazer aqui também, além dessa dica para quem está querendo ter treino de força, né? Isso é diferente da caminhada. E eu queria até perguntar para ti, Pedro, tu dissesse uma coisa ali que eu não sei se está tão clara, falar assim, IMC, a relação entre atividade física e perda de peso. Qual é o estado da arte desse conceito? Afinal de contas, a atividade física faz perder peso, sim ou não? Então, assim, essa é uma ótima pergunta. Primeiro que a atividade física, muitas vezes, pode fazer tu não perder peso.
Porque a atividade física faz tu ganhar massa magra, que é mais pesado, e faz tu perder massa gorda, que é mais leve. Então, às vezes, na balança não dá diferença nenhuma. Eu fiz esse exemplo com meus alunos uma vez num semestre, porque é aquela coisa, tu dá aula para a Faculdade de Educação Física, mostrar é sempre melhor do que falar. Sim. Eu entrei num programa de exercício, eu tava bem acima do peso na época, e eu mostrei isso para eles. Num período o semestre na UFPEL tem 17 semanas. Eu acho que eu me medi na semana 2 e depois na semana 17. Então, num período de 15 semanas, vamos lá, 15 semanas dá 4 meses praticamente, o que aconteceu? Eu perdi 1 quilo. 1 quilo só. Eu perdi 6 quilos de gordura. E ganhei 5 de massa magra. Então eu só perdi 1 na balança. Mas eu perdi 6 de gordura, que é o que mais importa, e ganhei massa magra, que é bom. Ou seja, o teu IMC ficou intacto, mas tu ganhou saúde mesmo assim. Mas eu diminui o percentual de gordura, etc. Então, por isso que o pessoal mais da área de composição corporal não gosta do IMC, porque o IMC tem esse problema. Tem essa limitação. Pegar, na época do auge da carreira, o IMC do Michael Jordan era de sobrepeso. Eu gosto de usar esse exemplo, eu sempre uso Belo palestra. exemplo. O IMC dele era quase 26. Mas ele tinha 3% de gordura. Claro, né? e era muito, muito musculoso. Então, mas eu só queria comentar uma outra coisa que voltou aqui. Mas desculpe, comer atividade física emagrece sim ou não? Emagrece gordura. Agora, os benefícios da atividade física não precisam de emagrecimento. Tem muito estudo mostrando que a pessoa fisicamente ativa, mesmo que não perca peso, ela tem um monte de benefício para a saúde. Surgiu aquela coisa do fat and fit uns anos atrás. Sim. Que o cara que é fat and fit, ou seja, tá acima do peso, mas tá ativo, tá muito melhor do que o cara que é magro e sedentário. Isso é uma área de pesquisa, a gente vai até publicar. Ou seja, nem toda pessoa gordinha, vamos colocar em palavras assim, nem toda pessoa gordinha é doente. Não, muito longe disso. Ao contrário, tem muito benefício se ela for fisicamente ativa. Eu queria só trazer um tema que é a questão dos exercícios da nossa área, especialmente de força, porque o Pedro trouxe a questão da prancha, né? O que aconteceu? A nossa área, ela sempre foi muito influenciada pelo treinamento esportivo. Então, quando surgiram os equipamentos de musculação, por que vocês que já devem ter ido na academia, todo mundo aqui, o que acontece? Por que tu faz na musculação a extensão de joelho daquele jeito, naquela cadeirinha que tu levanta as pernas? Porque aquele movimento, ele consegue isolar muito a musculatura do quadríceps. Só que isso é maravilhoso para alguém que, por desempenho, quer trabalhar quadríceps. Para a saúde, não é melhor fazer ali. É melhor fazer com peso mais livre, é melhor fazer com exercício fora da máquina. Do próprio corpo. Do próprio corpo. Então, assim, o que o Pedro trouxe aqui é super importante. Por isso que quando a gente vai na academia hoje, a gente vê menos máquina e vê mais crossfit, vê mais outros movimentos. Sim. Por quê? Porque as pessoas, para a saúde, é melhor movimentos mais amplos e menos controlados. Então, aquela coisa de tu fazer bíceps numa maquininha, que o teu cotovelo ficar preso e tu só faz força no bíceps, é bom para o cara que precisa trabalhar aquele músculo para desempenho. Para a saúde, é muito melhor fazer bíceps fora da máquina. Então, isso é uma coisa que também mudou na nossa área nos últimos, eu diria, 15, 20 anos. Daí o sucesso do CrossFit, né? Exatamente. Tem tido cada vez mais adeptos que simula coisas globais, envolvimento global e do dia a dia, né? Movimentos de levantar, como da cadeira e tal. Eu vou fazer uma provocação, assim, nessa linha do CrossFit, né? Que realmente é uma onda, uma tendência muito forte, né? As pessoas estão aderindo, estão curtindo. Tênis e CrossFit. Mas o CrossFit em si, pela dinâmica da atividade, que tem uma dinâmica de competição também, né? De superação, tanto pessoal quanto com a equipe. Muita gente se lesionando. A questão da lesão é o seguinte, a lesão ela pode ser consequência da atividade física. Então, no beach tennis também tem muita gente machucando, entende? Muita gente com epicondilite, muita gente com bursite, etc. E tal. A primeira questão que a gente sempre fala de lesão, e aí no nível populacional a gente é obrigado a falar, é o seguinte: o risco de se lesionar com atividade física é infinitamente menor do que os riscos de ser sedentário, primeiro. E segundo, a gravidade das lesões decorrentes do exercício é sempre menor do que a gravidade de infartar ou de ter um AVC. Então, assim,
Se tu botar na balança... Já começa por aí, né? Se tu botar na balança, é melhor fazer. Mas é verdade. Por quê? Porque tem muita gente que faz totalmente passando do ponto. Aí eu vejo lá em Pelotas, as pessoas... Eu gosto de usar o exemplo do beach tennis porque tá bombando. Lá em Pelotas eu vejo grupos, e a minha esposa tá em alguns deles, que as pessoas marcam 3 horas por dia. Olha, ok, mas espera aí, não dá para quem não fazia nada fazer 3 horas por dia de um esporte competitivo. Então acho que overtraining. Aí precisa de um pouco de moderação e, como o Pedro disse, começa devagar, vamos lá, se for passo, começa tentando chegar no 5 mil, não precisa chegar no 10 mil no primeiro dia, né? Sim. Aí é uma questão de adaptação. E o corpo avisa, né? Avisa, e por isso que a gente tem que estar atento. Só que a gente vive num mundo que a gente não se escuta. A gente tá no celular, na televisão, enquanto come, e a gente não percebe coisas na gente. Então aí a gente vai precisar de uma supervisão. Alguém que olhe por nós. Né? Um personal trainer, alguém que nos entenda melhor do que nós mesmos. Tá certo. Bom, pessoal, acho que estamos nos encaminhando para o final desse episódio. Acho que foi realmente uma aula. E a gente que está aqui no evento há uma semana, eu já estou sedenta, assim, por atividade física. Não dá tempo de praticar, mas ao mesmo tempo a gente está andando de um lado para o outro. Nossa, então, visitando os stands parado aqui. A gente não fica. Ou dançando na festa. Sim, ontem contou bastante ali pro nosso pool de passos. Excelente. Bom, quero agradecer vocês pela disponibilidade, pela presença e pelas ótimas contribuições. Acho que deixou o pessoal em casa com bastante material para refletir, e eu acho que refletir sobre a sua própria vida, né? Sobre as suas atitudes. Motivados. Vamos lá. Então, assim, abro agora os microfones para vocês finalizarem as suas, né? Quiserem deixar uma mensagem, quiserem deixar as redes sociais, quiserem divulgar algum projeto que vocês estão atuando, é tudo com vocês. Então, Pedro Alau no Twitter, quem quiser me acompanhar, eu faço aí um pouco, especialmente o meu Twitter tem a ver ainda com a coisa da pandemia, seguidamente eu boto mensagens lá sobre a pandemia, e dizer que foi um grande prazer participar. Além de todo o vínculo que eu tenho com a CCM ao longo da história, e vejo a CCM crescer desse jeito, a maioria das pessoas não sabe, mas eu organizei o Congresso Mundial de Epidemiologia em Porto Alegre em 2008. A CCM tinha surgido poucos anos depois. Bela história. E ver a CCM chegar onde chegou é uma coisa assim, é como acompanhar um filho crescer, embora não seja pai, mas é impressionante como a gente vê a CCM grande, e tem TV, tem podcast, tem congresso, é espetacular ver a CCM chegar nesse nível. E a outra coisa, um prazer estar aqui com o Pedro. A gente no ano passado se conheceu virtualmente aí, uma live, e agora já até dançamos junto na festa ontem, então já estamos ficando íntimos. Prazer foi participar aqui com vocês. Idem. Lembrar que Napoleão perdeu a guerra porque enviou um exército só, em vez de 3. Nós falamos hoje sobre atividade física, mas a gente não pode esquecer dos outros 2 exércitos, que é o alimento e o pensamento. O pensamento se divide em gerenciamento de estresse, relacionamentos, propósito de vida, sono, etc. Então, não adianta se tocar fazer atividade física e sonegar os outros exércitos, que lá na frente vai perder. Então, é isso aí, é essa completude, mas de todas, a atividade física é, para mim, na minha opinião, como neurologista, a mais importante, que é deixar esse recado para as pessoas, e que podem também me seguir no Instagram. Tem o livro Medicina do Amanhã, onde todos esses conceitos estão mais consolidados. Tem o curso Reinvenção da Saúde, que também é 14 professores que contribuem para ferramentas para criar saúde e não só tratar a doença, embora as duas coisas sejam importantes. Tá aí, recados dados. A gente fica por aqui hoje, mas a gente convida vocês a seguirem a CCM Conecta no Spotify para acompanhar os próximos episódios, e também acompanharem os vídeos dos episódios no nosso canal do YouTube, CCM Group BR. Também convido vocês a seguirem a CCM no Instagram, @CCM Group BR, e My Brain TV, para ficar por dentro de todas as aulas que a gente tem disponibilizado na plataforma. Eu fico por aqui, agradeço os meus convidados de hoje, e a gente se vê na próxima. Até mais. Valeu. Obrigado.